Infelizmente, um agressor, um criminoso, ataca aí um profissional da imprensa, quebra o equipamento dele e vai embora como se nada tivesse acontecido e como se estivesse levando um troféu para casa. Como se não fosse o bastante expor aí toda a ignorância, toda a falta de preparo, toda a bestialidade desse ser que volta para casa orgulhoso por expor aí toda a sua falta de educação e falta de preparo, e quebrando o equipamento deste profissional da imprensa. Como isso fosse mudar alguma coisa, como isso fosse mudar o rumo do país, como se ele se tornasse mais homem ou como fosse uma forma de protesto. Isso nada mais é do que uma demonstração de crime, uma demonstração de como, infelizmente, uma parte da sociedade despreparada e ignorante politicamente falando, ou seja, prefere se manifestar, prefere partir para a agressão, para tentar aí calar, coibir a imprensa de se manifestar. Se você não está contente com a emissora A, B, simplesmente troque de canal. Você quer afetar uma emissora, tire o ibope dela, deixe de seguir. Mas a gente vê tanta bobagem e se fala de Globo, se fala de outras emissoras, SBT, Band, Rede TV, enfim, CNN, mas aí o próprio imbecil que comete um ato desse, de noite ele vai lá, liga lá o jornal específico para ver se a agressão dele saiu. Ou seja, o insensato, né? o agressor, se o objetivo era atingir a emissora, ele não atingiu, porque ele continua dando ibope. Portanto, olha, é inaceitável, volto a falar, eu sou apartidário, não tomo posição nenhuma, tenho as minhas convicções, mas são minhas convicções, mas infelizmente algumas condutas de alguns governantes estão fazendo aflorar a ignorância, estão fazendo despertar o sentimento mais violento dentro das pessoas. Por favor, se você quer protestar, troque de canal, não leia o jornal, não ouça a rádio, busque opiniões de outros veículos, busque se informar de uma outra maneira, não atacando. A liberdade de imprensa não é da imprensa, mas é da sociedade, é um direito da sociedade. Muitos procuraram essa mesma imprensa que está sendo atacada hoje para que o seu grito fosse ecoado. Muitos profissionais morreram para tentar levar a informação para essa sociedade hoje, para esse povo hoje. Muitos foram presos, denúncias foram feitas e hoje o momento em que passamos é um momento de se pregar a discórdia, a violência. Isso não leva a nada. Um país democrático, um país inteligente, um país onde as pessoas saibam os seus direitos e principalmente os seus deveres, com certeza não tem uma atitude como essa. É lamentável um senhor como esse lá em Minas Gerais, que atacou e quebrou o equipamento aí do profissional. Muitas vezes o equipamento é do próprio profissional, ele não tem culpa nenhuma, ele é um prestador de serviço. Atos lamentáveis como aquela senhora que deveria dar todo o exemplo do mundo que aconteceu durante o final de semana lá em Brasília, uma senhora que deve ter filhos, que deve ter inclusive netos, sabe, expondo todo o seu comportamento ridículo, todo o seu comportamento despreparado e colocando e aflorando toda a sua agressividade. Portanto, gente, vamos protestar, sim, é um direito mais do que constitucional. É um direito que o povo adquiriu, protestar, mas protestar com responsabilidade, protestar com inteligência. A mídia é um mecanismo, sabendo como utilizar esse mecanismo, com certeza este mesmo
o produto vai de encontro, vai te auxiliar alguma coisa. Pelo amor de Deus, vamos mostrar que somos realmente um país em evolução. Temos o exemplo das manifestações que ocorreram, que começaram aqui em São Paulo por conta do aumento dos 20 centavos do ônibus, lembra? Onde a população foi às ruas, as crianças, os pais levavam os filhos e protestavam de forma democrática. O que aconteceu? Criminosos, os black blocs, né, invadiram, se infiltraram nessas manifestações e acabaram desqualificando realmente o verdadeiro objetivo do protesto. Acabou se tornando baderna, acabou se tornando violência, e aquelas pessoas que lá no começo foram, pintaram os rostos, levaram os filhos, levaram cartazes e de forma democrática protestaram, isso ficou esquecido, porque o que veio à tona foram os atos violentos desses criminosos, dessas pessoas que foram implantadas ali por interesses políticos, ali no meio, os black blocs, né, para desqualificar o movimento legítimo da população. Infelizmente, não vamos deixar isso acontecer novamente, não. Somos um país realmente democrático, de pessoas inteligentes, sofridas, mas que aprende com o sofrimento a cobrar das suas autoridades. Se você não concorda com a autoridade A, B, C, proteste, mas de forma democrática, de forma inteligente. A violência só gera violência. Isso vai acabar em tragédia. Pais de família vão morrer por conta da sua bestialidade, por conta de atos como o cometido em Minas Gerais, como o ato cometido por essa senhora que é lamentável, deveria dar todo o exemplo do mundo. Que exemplo ela chega na casa dela e vê o rostinho dela em rede nacional com a bandeira do Brasil, do nosso país, ela usando para agressão. Que exemplo ela vai dar? O que o netinho dela vai falar para ela? Vovó, o que a senhora estava fazendo? Batendo na jornalista? E esse rapaz de Minas Gerais, esse também um senhor, o que ele vai falar quando ele chegar em casa? Olha, protestei, eu bati num repórter. Lamentável. Como o filho dele vai aprender? Qual será a conduta amanhã do filho dele? De repente, numa rua, tentando resolver um problema através de socos e pontapés. Que exemplo lamentável. E que esse caso pare na polícia. Todo profissional que for agredido, que procure a polícia, faça um boletim de ocorrência, vá às margens da justiça e cobre isso. Não cobre financeiramente, mas cobre um posicionamento da justiça, que tem que se posicionar. E eu clamo agora até mesmo para o presidente da República, para que, independente das diferenças que ele tenha com as mídias A, B ou C, que ele saiba que ele é uma pessoa pública, que ele não se representa apenas, ele representa uma nação de milhões. E, infelizmente, um comportamento não aprovado, um comportamento agressivo, vai gerar agressividade das pessoas que o seguem, das pessoas que compartilham com a sua ideologia. Portanto, governadores, portanto, presidente, portanto, prefeitos, deixem de disseminar a violência e passem a fazer o que vocês foram eleitos para executar. Gestão pública. Violência, não. Gestão pública, sim. O que a nação precisa é de gestores capacitados, ok? Infelizmente, mais uma triste imagem. Obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, deixem as suas mensagens aí e nos encontramos no próximo vídeo. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.